Olá, boa noite. O SBT Brasil deste sábado traz a cobertura do conflito no Oriente Médio. O ataque coordenado de Estados Unidos e Israel ao Irã e a reação do governo iraniano. Agências de notícias falam em civis mortos, incluindo crianças que estavam em uma escola. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a morte do Ayatollah Ali Khamenei, mas o Irã nega a queda do líder supremo. O SBT Brasil traz ainda. O que está por trás do confronto entre Estados Unidos, Israel e Irã? A reação do governo brasileiro condenando a ofensiva militar. E a angústia das famílias de iranianos. O contato com quem está no Irã neste momento é praticamente impossível. Veja ainda as buscas pelas vítimas da chuva em Juiz de Fora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou há pouco a morte do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. O governo iraniano nega. Este é um dos desdobramentos mais recentes de um dia que começou com a notícia de um ataque coordenado entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Ao menos 201 pessoas morreram em solo iraniano, incluindo estudantes em uma escola. O Irã revidou, lançando mísseis e drones contra Israel. Veja agora todos os detalhes desse dia caótico na reportagem da nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos. Era madrugada no Brasil, manhã de sábado no Irã, quando os primeiros mísseis começaram a cair na capital Teherã. Da laje do prédio, adultos e crianças tentavam entender o que acontecia. O alerta soou e um amontoado de carros saiu às ruas. Famílias inteiras tentavam fugir. Foi uma orientação dada pela TV estatal iraniana. A apresentadora aconselhou os moradores de Teherã a viajar para outras cidades depois da agressão sofrida. No meio da tarde, as agências de notícias já contabilizavam mais de 200 mortos e quase 800 feridos no Irã. 24 das 31 províncias do país foram atingidas, segundo a mídia iraniana. O ministro da Defesa do Irã e o comandante da Guarda Revolucionária do país estão entre os mortos, de acordo com a agência Reuters. Um dos ataques coordenados entre israelenses e norte-americanos atingiu uma escola primária só para meninas, no sul do Irã. Ao menos 85 pessoas morreram. Israel confirmou que disparou os mísseis como um ato preventivo e que bombardeou cerca de 500 alvos em diferentes partes do Irã, incluindo instalações militares onde mísseis eram armazenados. Uma ação com reação imediata. O Irã respondeu com drones e mísseis disparados contra Israel e contra ao menos 14 bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, matando soldados americanos. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mísseis lançados a mando de Teherã foram interceptados no ar. Um hotel de luxo foi atingido. Uma situação parecida em Doha, no Catar, que chegou a suspender todos os eventos públicos do país. No Iraque, no Kuwait e no Bahrein. Israel teve que fechar o espaço aéreo para aeronaves comerciais. Em um depoimento gravado para o jornalismo do SBT, a brasileira Raquel Safdie, que mora em Israel há 8 anos e já foi porta-voz do exército do país, descreveu a situação dela neste sábado. Eu estou aqui no bunker, essa é a 10ª vez que a gente está aqui hoje. Desde as 8 da manhã a gente recebeu tanto alarmes nos nossos telefones que o governo nos manda avisando que tem mísseis à nossa direção, para a gente já ficar próximos a um abrigo.
Donald Trump passou o sábado na Flórida e de lá acompanhou toda a ação coordenada conjuntamente com os israelenses. Uma autoridade aqui da Casa Branca informou que o chefe da diplomacia norte-americana informou por telefone 8 deputados e senadores minutos antes dos mísseis serem disparados contra o Irã. O presidente norte-americano ainda informou que a ordem de atacar Teherã e as outras cidades do país do Oriente Médio partiu daqui, da capital Washington. Nosso objetivo é defender o povo americano ao eliminar ameaças imentas do regime iraniano. Um grupo de pessoas terríveis, disse Donald Trump, que usava um boné com as iniciais dos Estados Unidos. Trump ainda disse, por 47 anos, o regime iraniano gritou morte à América, em uma campanha sangrenta de assassinatos que miravam os Estados Unidos, nossas tropas e pessoas inocentes. O presidente americano pediu que os iranianos não saiam de casa porque bombas estarão caindo por toda parte e aconselhou os cidadãos a tomarem o poder do país. Quando terminarmos, assumam o seu governo. Ele será seu. Esta vai ser provavelmente a única chance por gerações, disse Trump. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, já havia alertado que qualquer agressão seria respondida com força e daria início a uma guerra regional. Por semanas, negociadores dos Estados Unidos e Irã se reuniram para discutir o programa nuclear iraniano, sem avanços práticos. A Casa Branca queria que o Irã não só se comprometesse a não ter um programa nuclear, como não importasse determinados tipos de mísseis, uma exigência de Israel. O primeiro-ministro israelense disse que a operação militar vai seguir pelo tempo que for necessário e repetiu palavras ditas por Trump quando afirmou que, por quase meio século, o Irã grita morte ao seu país e aos norte-americanos. Mais tarde, Benjamin Netanyahu disse que há indícios de que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, esteja morto. O governo do Irã nega. Horas depois, Donald Trump confirmou que Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, está morto. O presidente norte-americano disse que é uma justiça para iranianos e norte-americanos. Imagens de satélite divulgadas pela imprensa dos Estados Unidos mostram a destruição na casa de Khamenei. No meio da tarde deste sábado, a Marinha norte-americana emitiu um alerta para que os cargueiros que navegam no Estreito de Hormuz evitem a região. Depois dos ataques, a Guarda Revolucionária do Irã fechou o estreito, considerado uma das principais rotas de petróleo do mundo. E a gente continua falando agora sobre a crise no Oriente Médio e vamos ao vivo a Londres. Então, conversar com o nosso correspondente, Sérgio Uti. Sérgio, uma boa noite para você. Vamos começar pelo seguinte. Os ataques coordenados de Estados Unidos e Israel, no momento em que havia uma negociação diplomática com o Irã. Conta para a gente qual é a mensagem que isso chega ao mundo. Pois é, Simone, boa noite a todo mundo. O mundo está dividido nesse momento, Simone, entre aqueles que apontam que havia uma negociação em curso e que foi um ato ilegal de acordo com as leis internacionais. Antes de mais nada, porque não houve uma aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, não houve sequer uma aprovação do Congresso dos Estados Unidos, como teve, por exemplo, George Bush, quando decidiu invadir o Iraque, com o apoio, inclusive, de uma coalizão de outros países. Mas há outros governos que apontam que o governo do Irã era ilegítimo, que comandava uma campanha muito brutal contra a oposição, inclusive matando milhares de manifestantes e apoiando milícias na região, como os Houthis no Iêmen e o Hezbollah no Líbano. Agora, tem a questão do programa nuclear. Ainda há um grande ponto de interrogação sobre se esse ataque apenas atrasa ou inviabiliza de vez o programa nuclear. E aí vai depender de quem vem por aí, Simone. Agora, Sérgio, o presidente Donald Trump anunciou há pouco a morte do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei.
O que representa para o regime essa morte, se confirmada? E o regime não era só sustentado pelo Ali Khamenei, né? Não só, mas ele era uma figura central, até porque estava no poder há 36 anos, Simone. É o líder, é o chefe de Estado mais longevo do Oriente Médio. Começou ali em 1989. O governo do Irã ainda não confirma a morte dele. Os governos de Israel e dos Estados Unidos dizem sim, que ele morreu. Agora surge aí um grande ponto de interrogação. Caso seja confirmada a morte do Ayatollah Ali Khamenei, quem vai ocupar esse vácuo no poder? A agência Reuters diz, inclusive, que já há nomes ali dentro da Guarda Revolucionária que ele mesmo ajudou a fortalecer, que são nomes ainda mais radicais. E se esse vácuo de poder ele for ocupado por esses nomes mais radicais, isso não resolveria o problema, só pioraria. Sem dúvida. Agora, você precisamente acabou de sair de uma cobertura exaustiva de uma guerra na Ucrânia e é um dos correspondentes internacionais, sem dúvida nenhuma, mais experientes nesse tipo de trabalho. O mundo se vê agora mergulhado mais uma vez em um conflito com relatos de mortes militares, mas também de mortes de civis. E a gente sabe que uma guerra, ela começa, mas a gente nunca sabe a hora em que ela vai acabar. E que inocentes, infelizmente, morrem pelo caminho. Você é testemunha disso. Pois é, Simone, tem aquela frase clássica de que a história de uma guerra ela é escrita pelos vencedores, mas até isso está em dúvida hoje, principalmente no momento em que uma ação como essa é tomada sem um consenso da comunidade internacional. Agora, essas decisões tomadas em gabinetes, pensando ali num tabuleiro geopolítico, muitas vezes elas não levam em conta a situação dessas pessoas que você disse, de civis. São pessoas, e aí eu não estou falando apenas das pessoas que morrem, que estão morrendo, que vão morrer, daquelas que ficaram feridas, mas também daquelas que ficam e que vão ser profundamente afetadas pelo quadro que vai ficar, seja em qual país elas estiverem. Portanto, esse é o grande cenário que a gente vai ver pela frente. Sofrimento, Simone. Guerra é igual a sofrimento. Sem dúvida. Sérgio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco, logo na abertura do SBT Brasil. Que sorte tem o telespectador do SBT Brasil em contar com a sua explicação, com a sua análise nesse momento tão difícil do mundo. Muito obrigada e agora vai descansar. Líderes em todo o mundo reagiram aos ataques no Oriente Médio. As autoridades pediram em consenso a adoção de uma solução diplomática para o conflito. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que os acontecimentos no Irã são extremamente preocupantes e apelou a todas as partes para que exerçam a máxima contenção. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a escalada do conflito é perigosa para todos e deve cessar. Macron afirmou que não foi avisado com antecedência sobre os ataques e convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. O primeiro-ministro espanhol criticou o regime iraniano, mas condenou os bombardeios unilaterais de Estados Unidos e Israel. Sánchez disse que o conflito deixa o mundo mais incerto e hostil. O premier britânico Keir Starmer afirmou que os aviões militares estão no céu do Oriente Médio para reforçar a defesa do país e de aliados, mas reforçou que o Reino Unido não participou dos ataques e que apoia uma solução diplomática. O governo russo classificou os bombardeios como um ato de agressão premeditado e não provocado. Alertou para o risco de uma catástrofe humanitária e diz estar pronto para apoiar uma solução baseada no direito internacional. A China pediu uma trégua imediata e afirmou que a soberania iraniana deve ser respeitada, orientando todos os cidadãos chineses a deixarem o país do Oriente Médio o mais rapidamente possível. O governo de Omã, que mediou as negociações recentes entre iranianos e norte-americanos sobre o programa nuclear, disse estar consternado com o ataque e pediu o recuo dos Estados Unidos. O secretário-geral das Nações Unidas também engrossou o coro das vozes que pedem a paz.
Antônio Guterres apelou para o fim imediato das hostilidades e afirmou que os ataques aumentam o risco de um conflito regional mais amplo. Bom, ainda nessa edição, você vai ver a repercussão junto às autoridades brasileiras dos ataques ao Irã e uma análise do confronto lá no Oriente Médio. O assunto agora é esporte. A Copa do Mundo está chegando e restam poucas vagas para o torneio, que vai começar em junho. Países como Itália, Irlanda, Bolívia ainda seguem com chances de disputar o Mundial. Restam 6 vagas para a Copa do Mundo e uma das grandes seleções que ainda está na briga é a Itália, tetracampeã mundial. A Azzurra terá um caminho difícil, com 2 partidas decisivas na repescagem já no mês de março. O primeiro desafio será contra a Irlanda do Norte, em Bérgamo, e a pressão sobre a equipe é enorme, pois a Itália ficou de fora das 2 últimas Copas e corre o risco de perder o 3º Mundial consecutivo. Os italianos esperam um desempenho à altura da história e a combinação de experiência, tática e talento deve ser a chave para a classificação. A repescagem não permite erros e essa é uma das oportunidades mais importantes para a Itália nos últimos anos. Vem aí a Copa do Mundo. Futebol no SBT, o Brasil joga aqui. O Corpo de Bombeiros entrou hoje no 5º dia de buscas por desaparecidos nos escombros em Juiz de Fora e em Ubá. Vamos ao vivo, então, com o repórter Felipe Ramos, que acompanha o trabalho de resgate. Felipe, uma boa noite para você. Explica para a gente quantas vítimas ainda não foram localizadas. Simone, muito boa noite para você e para quem assiste o nosso SBT Brasil. Mais um dia de buscas intensas aqui em Juiz de Fora, de onde eu falo neste momento. Até agora, 3 pessoas ainda estão sendo procuradas pelo Corpo de Bombeiros. Uma aqui em Juiz de Fora e outras 2 em Ubá, também na zona da Mata Mineira. Nesse sábado, os bombeiros encontraram o corpo de um homem de 48 anos. Agora, as buscas se concentram no bairro Paineiras, onde um menino de 10 anos pode estar. O número de mortos hoje chegou a 70. No total, mais de 8.000 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. A região da Zona da Mata Mineira sofre desde a última segunda-feira com grande volume de chuva. A previsão é de redução do temporal nos próximos dias, mas isso não significa que os imóveis interditados vão ser liberados. A Defesa Civil avalia que ainda há um risco grande. O Elias Arruda preparou uma reportagem com tudo o que aconteceu neste sábado. Vamos ver. Uma corrente de solidariedade se formou em meio aos escombros de uma cidade que tenta se reerguer, mas reconhece que vai levar tempo. Muita gente deixou a dor de lado para tentar cuidar de quem precisa mais. Perdi alguns amigos que morreram nos deslizamentos, outros amigos perderam casa. Então, tipo assim, enquanto a gente está vivo, a gente dá muita força, empatia para querer ajudar o próximo, porque a gente não deseja isso para ninguém. É muito triste, entendeu? Assim, bens materiais, tudo bem, mas você perdeu uma vida e assim, o serviço, assim, os bombeiros, os policiais trabalhando 24 horas e assim, a comunidade está ajudando muito. Do alto do Morro do Cristo, a pedreira ainda encharcada revela aos poucos a dimensão do que aconteceu. Neste ponto, os bombeiros precisaram quebrar uma parede para ter acesso à residência. A gente percebe que temos no chão uma moto elétrica que ficou sob os escombros, uma máquina de lavar. E agora vocês estão tentando exatamente resolver um pouco desse problema. Então é uma situação bem complicada, porque tem 1,5 metro de lama aqui para dentro. Olha a situação que este carro ficou. A gente percebe que a lama tomou conta da parede, tomou conta da entrada da casa, que ficou totalmente destruída, e esta é a frente do carro. Quase 5.000 pessoas não puderam voltar para casa em Juiz de Fora. Mesmo com a pouca probabilidade de chuva, ainda há risco de deslizamento. Em que pese o volume de chuva ter reduzido, o solo ainda continua encharcado, saturado, e o excesso de sol pode ajudar inclusive a secar demais parte disso e ajudar a movimentar. Por isso, reitero, para que não retornem para as áreas de risco. Nós temos essa operação da Zona da Mata como uma das maiores operações de desastre do estado de Minas Gerais. Enquanto militares trabalham para resgatar desaparecidos, tem outro reforço que está fazendo a diferença, o de moradores. Esse homem se sensibilizou com a dor do pai de Pietro, um menino de 10 anos que ainda não foi encontrado. Parte das buscas se concentra no lugar onde o corpo da irmã dele foi localizado na quinta-feira. É você ver tudo que está perto de você ser desolado.
E meu coração foi vir aqui, ó, ajudar esse moço. E ó, perdi um bocado de coisa, sabe? Mas a gente não tem que reclamar. A gente tem que ter esforço, força de vontade e procurar melhorar e nunca desistir. O presidente Lula visitou os municípios atingidos pela chuva lá na zona da Mata Mineira. O governo federal criou um gabinete de crise em Juiz de Fora. O presidente Lula sobrevoou a área central de Ubá. Do alto, a devastação fica ainda mais evidente. A comitiva federal percorreu as ruas da cidade, que ainda estão cobertas pela lama. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que a ordem do governo é que não falte apoio a nenhuma família. A ordem dele para todos os ministérios, não deixar faltar nada para qualquer pessoa de qualquer município, Ubá e qualquer município de Minas Gerais. As pessoas perderam seus entes queridos, as pessoas perderam suas coisas, estão abaladas. Então, psicólogo, assistentes sociais, psicopedagogo, cadastradores, todo mundo junto aqui. Aqui é garantir todo o apoio. O que for preciso será autorizado e não faltarão recursos. De Ubá, a comitiva seguiu para Juiz de Fora, onde Lula se reuniu com a prefeita Margarida Salomão e visitou áreas atingidas. Em seguida, o presidente veio até a sede da Prefeitura de Juiz de Fora para participar de uma reunião com os prefeitos das cidades mais afetadas pelas tempestades e garantiu que quem perdeu a casa vai receber um novo imóvel do governo federal. A gente não vai recuperar a casa no lugar que a pessoa vai continuar a risco. Nós temos que arrumar terreno para fazer as casas. Se não tiver terreno, a gente vai adotar o mesmo sistema de compra assistida. O governo federal vai financiar, vai dar de graça a casa. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou o envio de 2,5 toneladas de medicamentos. Esses kits são padronizados. Cada um deles dá conta, quando a gente soma todos eles, de fazer 15 mil tratamentos. O governador de Minas, Romeu Zema, não acompanhou a visita de Lula. Olha, ainda nessa edição, nós voltamos com outras informações sobre a tragédia em Juiz de Fora. Porque agora nós voltamos a falar sobre o conflito no Oriente Médio. O governo brasileiro condenou os ataques coordenados dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e falou em grave preocupação com a escalada militar. Em Brasília, a avaliação é que o episódio reduz espaço para tentativas de mediação do chamado Conselho de Paz. O Ministério das Relações Exteriores se manifestou horas após os ataques. Em nota, o governo brasileiro condenou a ação dos Estados Unidos e de Israel contra alvos no Irã e afirmou ver com grave preocupação a escalada no Oriente Médio. O Itamaraty defendeu o diálogo como o único caminho para a paz e cobrou respeito ao direito internacional. O presidente Lula sempre tem destacado que o Brasil é o país promotor da paz. Então, a diplomacia brasileira sempre atua em defesa da paz, na promoção da paz. Essa é a postura brasileira. Nos bastidores do governo Lula, a crise é classificada como um tiro de misericórdia nas tentativas recentes de Trump de articular um Conselho Internacional de Paz. O Brasil havia sido convidado a participar do grupo, mas defendia a inclusão de lideranças palestinas no processo, o que complicou a adesão. Para o ex-embaixador Rubens Barbosa, o impacto será global. O impacto na economia global vai ser muito grande, né? O preço do petróleo vai subir a partir de segunda-feira e nós vamos ter um aumento das incertezas, né? Globais. Não há meio multilateral para conter essas agressões, essas atitudes unilaterais que colocam em risco a estabilidade global, a economia global e prejudicam a maioria dos países. Fato é que, se a crise se prolongar, temas bilaterais entre Brasil e Estados Unidos podem ficar em segundo plano. Ainda assim, a percepção hoje é de que o encontro entre Lula e Donald Trump, planejado para março em Washington, segue viável. A confirmação da reunião, no entanto, vai depender da evolução do conflito e do clima diplomático nos próximos dias. A reunião do presidente Lula com o presidente Trump está sendo preparada há algum tempo, ela deve acontecer
E apesar da eclosão desse conflito, a relação bilateral não deve sofrer impacto direto. Ao contrário, o Brasil aparece como um interlocutor importante que pode, mais adiante, inclusive, funcionar como uma espécie de ponte para dialogar com o Irã. E a relação bilateral Brasil e Estados Unidos deve passar a ser conduzida mais tecnicamente, deve ter menos emoção e mais racionalidade nesse diálogo. Diante do conflito, o Ministério das Relações Exteriores também recomendou que brasileiros evitem viagens a países do Oriente Médio, como Irã, Israel, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. As embaixadas estão em plantão e orientam que, em caso de ataques, os cidadãos busquem abrigo e sigam as autoridades locais. E agora, para nos ajudar a entender esse conflito e as consequências para o mundo, nós recebemos aqui no estúdio o Urian Fancelli, que é mestre em Relações Internacionais pelas universidades de Groningen e Estrasburgo. Urian, muito obrigada, primeiramente, por você estar aqui e nos ajudar a esclarecer esse conflito. Eu queria começar te perguntando o seguinte: Donald Trump justificou esse ataque em nome da segurança do povo americano. Em que medida, na sua opinião, na verdade, essa investida pode ser uma tentativa de alavancar a popularidade dele, que anda em baixa com esse escândalo do Epstein, com denúncias sérias que chegam até, respingam seriamente nele, e também a crise dos refugiados, a ação do ICE? Em que medida, na verdade, ele faz mais em favor dele do que do povo do povo americano? Bom, Simone, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vejo muito mais que essa atitude do Donald Trump tenha sido um erro de cálculo, um cálculo que ele mesmo fez e acabou errando, do que uma tentativa de desviar o foco das questões domésticas norte-americanas. Por que eu falo isso? Porque o Donald Trump, desde a primeira vez que ele era presidente, ele passou a agir em determinados momentos diferentes contra o Conselho de Especialistas, como, por exemplo, lá atrás, em 2020, quando ele ordenou o assassinato de um grande general iraniano, Qassem Soleimani, e naquele contexto ele era avisado de que isso poderia gerar uma escalada entre os dois países, algo que não aconteceu. No ano passado, Donald Trump, ele também faz aqueles ataques contra as instalações nucleares iranianas, também ali contra o Conselho dos Especialistas, não houve uma escalada novamente, e teve até recentemente o caso da Venezuela com o Nicolás Maduro. Então, o Trump ele foi ensinado, ele aprendeu a pensar que ele pode tomar algumas atitudes militares sem necessariamente levar os Estados Unidos para aquelas guerras infinitas que ele jurou a vida inteira que ele iria combater. Sim. Então, talvez o erro tenha sido esse, porque agora pode ser que não seja algo apenas temporário e de curto prazo. Bom, o regime iraniano, ele estava já combalido, digamos assim, né, alvo de inúmeros protestos internos que eram rechaçados pelo regime violentamente. E Trump hoje, na declaração que deu mais cedo, classificou a ação como uma chance em gerações do povo iraniano se libertar do jugo desse regime, que, na verdade, é um regime indefensável, que ataca os direitos humanos, ataca o direito das mulheres. Mas no momento em que esses ataques atingem também civis, tem mais de 700 feridos, mais de 200 pessoas mortas, inclusive um dos alvos foi um colégio numa das áreas do Irã. Não pode ter o efeito exatamente contrário do povo iraniano, nesse momento, enxergar os Estados Unidos não como libertadores, mas sim como invasores? É uma pergunta que é muito interessante, mas também é bastante difícil de responder. Por se tratar de uma teocracia, ou seja, de um regime autoritário em que a população era massacrada pelo próprio governo, então aqueles protestos que começaram em dezembro e foram até janeiro agora, por exemplo, alguns números eles apontam para mais de 40 mil mortes, ou seja, pessoas que foram mortas apenas por expressarem o seu descontentamento. De fato, o regime estava mais fragilizado do que nunca, tanto por conta do enfraquecimento daqueles grupos terroristas que ele historicamente apoiou na região, Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, o próprio Hamas em Gaza. Então, havia sim
uma janela de oportunidade. Acontece que essa população, já descontente com o regime, que estava ali, boa parte deles estava esperando uma resposta mágica, uma bala de prata que pudesse eventualmente derrubar o regime, pode ser levada a algo que pode sair do controle, um conflito regional. Isso porque a gente não sabe até que ponto a capacidade retaliatória iraniana ainda continua de pé. Então, dependendo de como o Irã responder agora contra as bases americanas que estão nos países aliados dos Estados Unidos na região, pode ser que os Estados Unidos se vejam na obrigação de voltar novamente. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim, isso tudo poderia acontecer, porque a gente não sabe ainda onde esse ciclo escalatório ele vai terminar. Urian, muitíssimo obrigada por suas explicações. Nós realmente ganhamos muito, podendo refletir melhor sobre esse conflito a partir das suas explicações aqui no SBT Brasil. Uma boa noite para você. Obrigado. Boa noite. Os bombeiros acabaram de encontrar o corpo de um menino de 10 anos que estava desaparecido desde o início da semana. O repórter Elias Arruda está lá nesse momento e traz as informações para a gente. Uma boa noite para você, Elias. Boa noite, Simone. Realmente um momento de muita emoção para a família e para todos aqueles que trabalharam durante todo o dia ajudando nas buscas pelo Pietro. O corpo dele acabou de ser encontrado pelo Corpo de Bombeiros através de muita emoção, muitas palmas durante esse momento de encontro. A família muito emocionada. Ele foi localizado num quarto abaixo de onde os bombeiros inicialmente pensaram que ele pudesse estar, com base nas informações da família. Pietro era um menino com autismo. Eles acreditam que, infelizmente, durante o temporal, ele possa ter se assustado, ficado com medo, colocado o fone que já era praxe dele e ido até um outro cômodo da casa, que foi o local onde ele foi localizado. Simone, nossos sentimentos à família do Pietro, a gente segue acompanhando essa tragédia aqui de Juiz de Fora, mas o Pietro era a última vítima que estava sob os escombros aqui no município e agora só tem 2 pessoas que continuam ainda desaparecidas na cidade de Ubá. Simone. Elias, muito obrigada. Realmente que a família encontre conforto na memória, na lembrança que o Pietro vai deixar no coração de todos eles. Muito obrigada e uma boa noite para você. Muitos sobreviventes do temporal na Zona da Mata perderam todos os documentos. E para ajudar essas pessoas, a Polícia de Minas Gerais tem feito um mutirão para emitir carteiras de identidade e certidões de nascimento. A família de Edna tenta se reerguer, a começar pelo exercício da cidadania. A gente está na fila para tirar a identidade dela que foi perdida. A parede do meu quarto foi atingida pelo barranco que desceu. Então entrou muita terra, a casa não caiu tudo, mas a parede do quarto, que é o fundo do barranco, cedeu. Paloma também garantiu novos documentos para as 4 filhas. Ela mora em uma área de risco e precisou abandonar o imóvel. A minha casa, o barranco desceu, atingiu o quarto das minhas filhas, nós não tá podendo ficar lá, que está em risco. Perdi os documentos todinho da enchente, saímos lá 2h30 da manhã. Minha filha perdeu tudo na enchente. Aí agora começamos do zero de novo, fizemos documento, agora está fazendo tudo novo. No mutirão realizado pela Polícia Civil de Minas Gerais, em Juiz de Fora, quem perdeu tudo na enchente tem o direito de receber certidão de nascimento e carteira de identidade, sem nenhum custo. Nós temos a expectativa que já na próxima semana as identidades de âmbito nacional que não tiverem nenhum tipo de restrição na filtragem da Receita Federal já estejam liberados no gov.br, né, lá para o meio da semana. A expectativa é que mais para o final da semana essas carteiras físicas já estejam sendo encaminhadas ou aportem já na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em meio a tanta dor e sofrimento, o desejo da reconstrução. A emissão de documentos se torna então fundamental para que essas pessoas retomem a vida e busquem apoio nesse momento tão difícil. Ter uma documentação básica é indispensável para requerimento de benefícios e acesso a serviços públicos. A escola onde é realizado o mutirão em Juiz de Fora também funciona como alojamento para quem está sem casa. Uma prova de que o afeto e a solidariedade também podem ser abrigo. Porque a dificuldade ela chegou, né? Mas a gente tem que ter força e fé de continuar. Mesmo a gente perdendo praticamente o nosso sonho. Porque eu tenho 28 anos, eu demorei muito para conquistar aquela casa. E na hora que eu conquistei foi me tirado. De uma hora para outra, eu tive que sair de madrugada com as minhas filhas debaixo de chuva.
Então, assim, é um recomeço para mim. Tem que ter muita força. Uma funcionária de uma farmácia foi assassinada durante um assalto na zona norte de São Paulo. Vamos falar mais sobre esse caso. O repórter Murilo Rincon tem ao vivo os detalhes. Uma boa noite para você, Murilo. Como é que aconteceu isso? Boa noite, Simone. Boa noite para todo mundo ligado com a gente aqui no SBT Brasil. Exatamente, foi aqui, nesta unidade de onde a gente fala ao vivo, que clientes e funcionários desta farmácia acabaram vivendo momentos de terror. Criminosos invadiram esse estabelecimento para roubar medicamentos de alto custo. Um policial civil estava na unidade com amigos. Mesmo com dificuldade de locomoção, ele sacou uma arma e atirou contra os criminosos. A farmacêutica Karina Aparecida Ribeiro de Souza, de 38 anos, foi atingida por um disparo e morreu no local. Após o confronto, os criminosos conseguiram fugir. Uma equipe da Corregedoria da Polícia Civil esteve aqui na farmácia na tarde de hoje para realizar a reconstituição do crime. O policial foi levado para a delegacia e indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A farmácia segue fechada e, por meio de nota, afirmou que está colaborando com as investigações. Simone. Ok, Murilo, obrigada. Essa é a guerra nossa de todos os dias. O aumento no roubo de peças de moto tem preocupado os motociclistas. A ação dos bandidos surpreende pela rapidez. Marcos é motoboy há 25 anos, mas nem toda a experiência foi suficiente para evitar um prejuízo inesperado. Enquanto trabalhava na zona sul de São Paulo, uma peça essencial da moto foi roubada. Entreguei a mercadoria na portaria, o pessoal recebeu, foi coisa rápida, coisa de menos de 1 minuto. Retornei até meu veículo. Quando eu liguei, que eu fui da partida, cadê? A moto não pegava. Marcos é apenas uma das inúmeras vítimas de um crime que se torna cada vez mais frequente: o furto de peças de veículos. Reparem nestas imagens. A ação é marcada pela extrema rapidez. O bandido observa o alvo, se aproxima da moto estacionada, quebra o banco para roubar um módulo e foge em seguida. Neste outro flagrante, a cena se repete. O bandido avista a moto estacionada e para ao lado. Com uma mochila de entregador, ele disfarça e, quando a rua está deserta, comete o furto e deixa o local em segundos. Somente no ano passado, o estado de São Paulo registrou 4.148 casos de roubos e furtos de peças veiculares, uma média de 11 ocorrências por dia. O alto índice pode estar relacionado com a venda ilegal dos equipamentos no mercado clandestino. A peça mais visada dos criminosos é o módulo, o cérebro eletrônico da motocicleta. Ele controla desde a injeção de combustível até o momento da ignição. Sem a peça, a moto não funciona. O preço do módulo varia e pode custar entre R$ 400 e R$ 900 reais, valores que atraem a atenção dos bandidos. Tem digamos assim, um repasse muito rápido, né, desses componentes, que é bastante procurado no mercado paralelo. O gestor de segurança alerta para que os motociclistas fiquem atentos e busquem medidas de proteção dos bandidos. Entre as recomendações estão estacionar em lugares movimentados e adquirir equipamentos que dificultem a ação dos criminosos. Tem que continuar trabalhando, olho na entrega e o outro olho na moto. E presos de um centro de detenção provisória fizeram uma rebelião em São Paulo. O motim teria começado depois do assassinato de um detento. O repórter Álvaro Nocera, que você viu há pouco na reportagem, agora vem ao vivo e tem os detalhes também desse outro caso. Uma boa noite para você, Álvaro. Boa noite, Simone. O Washington Brito, de 32 anos, foi encontrado morto no centro de detenção provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Ele que era suspeito de ter matado a própria mãe. Com um princípio de rebelião, a polícia foi acionada para o local. Os agentes localizaram o corpo e prenderam 2 suspeitos do assassinato. Os detentos foram encaminhados para o 91º Distrito Policial da Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista. Washington era suspeito de ter matado a própria mãe na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na última quarta-feira. Ele morava com a dona Angelina e um irmão que encontrou o corpo.
Washington foi preso e encaminhado para o CDP, onde foi assassinado. Os detentos que participaram do crime devem responder por homicídio. Simone. Obrigada, Álvaro. Uma pesquisa apontou que a segurança é a principal preocupação das mulheres que trabalham como motoristas de aplicativo. Já são 4 anos na direção. Por segurança, além do volante, Érica mantém esses 2 objetos sempre ao alcance das mãos. Eu ando com spray de pimenta, porque qualquer coisa, se eu sofrer qualquer tentativa dentro do carro, é uma forma que eu tenho rápida de eu pegar e me proteger, e a arma de choque é a mesma coisa. 7 em cada 10 motoristas de aplicativo sentem que o fato de ser mulher aumenta os riscos durante o trabalho. Quase 75% têm medo de assalto e de dirigir em locais desertos. 60% se preocupam com a segurança no trânsito, segundo a pesquisa encomendada por uma empresa de transporte por aplicativo. Existe, sim, bastante relato, né, dessas mulheres na nossa pesquisa que traz essa vulnerabilidade moral também. Então, de serem agredidas, de serem insultadas, às vezes elas se recusam, por exemplo, corrida com parada. Elas não gostam de corrida com parada porque, em geral, isso aumenta o risco. Confiar em quem está aqui, no banco de trás, não é fácil para a maioria das motoristas. Mais da metade delas temem ser intimidadas pelos próprios passageiros e têm receio de sofrer importunação moral e sexual. Foi o que vivenciou esta motorista nesta segunda-feira em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O passageiro puxou conversa e logo pediu um beijo. Como ela recusou, ele tentou à força. Érica também foi vítima de assédio, apesar de escolher a opção de aceitar corridas apenas para mulheres. Nesse caso, aconteceu de uma corrida ser para mulher e quando eu cheguei no local era um homem. E aí esse passageiro entrou, eu fui fazendo a corrida. Durante o trajeto ele foi me assediando. Ele sempre querendo conversar e tocando muito em mim, o tempo todo. Até que eu peguei a minha arma de choque, coloquei no meio das minhas pernas virada ao contrário para ela simular como se fosse uma arma e aí ele recuou. E eu me senti amedrontada, eu me senti insegura. 100% da renda da Érica vem das corridas de aplicativo, mas ela espera em pouco tempo substituir o banco do motorista por uma cadeira no Ministério Público. Por enquanto, até eu passar no concurso público, vai ser nesse banco que eu vou continuar. E rezando. Rezando muito, pedindo a todos os santos, todos os guias, proteção. E um homem suspeito de promover bailes virtuais em um jogo online muito popular entre crianças e adolescentes foi preso no Rio de Janeiro. Então vamos ao vivo para lá com o repórter Matheus Coelzer. Matheus, uma boa noite para você. Explica para a gente o que as autoridades já conseguiram descobrir sobre esse caso. Uma boa noite. Oi, Simone, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Olha, a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro conseguiu descobrir que esse homem, esse criminoso, divulgava conteúdo de teor sexual nas redes sociais através desse programa. Ele foi preso na Baixada Fluminense. Ainda segundo as informações, de acordo com a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, ele criava e administrava salas dentro da plataforma que eram usadas para expor crianças e adolescentes a conteúdos impróprios. A prisão aconteceu na manhã deste sábado em Duque de Caxias. Os agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente cumpriram um mandado de prisão e busca e apreensão na casa do suspeito. Outros 2 alvos também tiveram as residências vasculhadas. Computadores e celulares foram apreendidos pela perícia. A delegacia responsável por esse caso reiterou a necessidade dos pais atentarem-se a esse tipo de crimes e orientar as crianças. Eu volto com você, Simone. Ok, Matheus, muito obrigada. E ainda falando desse mundo virtual, outra pesquisa aponta que jovens, principalmente menores de idade, são o público que mais usa ferramentas de inteligência artificial. O que pode ser uma ferramenta para as atividades escolares, claro, mas exige muito cuidado.
A Júlia, de 12 anos, faz da tecnologia uma aliada nos estudos. Sempre que tem dúvidas sobre alguma matéria na escola, recorre à inteligência artificial. Eu uso para estudos, pesquisas, quando eu vou fazer um slide, eu também uso para pesquisar imagens, alguns resumos. Ajuda quando ela não está compreendendo algo e não tem uma pessoa para estar orientando, então ela já vai lá e utiliza esse recurso. Desde que se popularizaram, as plataformas de inteligência artificial passaram a desempenhar funções cada vez mais presentes na vida dos usuários. Hoje, 1/3 da população brasileira faz uso delas, o que corresponde a cerca de 50 milhões de pessoas. Quase 90% são jovens que usam esses recursos para pesquisas e trabalhos escolares. O levantamento feito pela principal fonte de dados do governo sobre a sociedade digital brasileira revela que a IA está nas mãos dos mais novos. Mais da metade das pessoas entre 16 e 24 anos usam ferramentas de inteligência artificial. Abaixo no ranking estão os adultos jovens. Entre 25 e 34 anos, 44% utilizam a IA. Eles são seguidos de perto pelas crianças e adolescentes, que somam 40% de usuários. Já na faixa etária de 45 a 59 anos, o percentual é de 18%. O Marcos, de 26 anos, é publicitário. Para ele, a inteligência artificial é uma forma de agilizar o fluxo de trabalho. Ela me ajudou muito a diminuir certos processos. E com ela, agora, processos que antes demorariam de 30 a 40 minutos de uma edição de imagem, hoje é reduzido em 2 minutos. Mas é preciso ter atenção sobre os usos da inteligência artificial. Uma ferramenta, o Grok, foi usada para capturar imagens de crianças e mulheres e reproduzi-las em roupas íntimas. Em alguns casos, sem roupa nenhuma. Diante da pressão, o X, antigo Twitter, que desenvolveu a IA, anunciou que vai barrar a sexualização de imagens nos países onde a prática é ilegal. Que perigo, né? Quase 15 mil ciclistas morreram no Brasil entre 2014 e 2024. O número alerta para a necessidade de cuidados, principalmente nas estradas. O Eduardo pedala há 6 anos e aprendeu a importância de sempre andar com todos os itens de segurança. Na hora de ir para a estrada, uma boa sinalização, tanto traseira quanto dianteira, o capacete e uma roupa que seja com algum refletivo. Esse cuidado não é exagero. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a falta de visibilidade do ciclista está entre os principais fatores que contribuem para os acidentes. Quase 15 mil ciclistas morreram no Brasil entre 2014 e 2024. Muitos acidentes aconteceram dentro das cidades, até mesmo onde há ciclovias. Mas o maior risco está nas rodovias, onde as bicicletas precisam dividir espaço com os grandes veículos e em alta velocidade. Há poucos dias, 3 ciclistas morreram atropelados em uma estrada que liga a região metropolitana de Porto Alegre à Serra Gaúcha. O motorista do carro estava bêbado, não tinha habilitação e fugiu do local. A questão maior é que nós vivemos numa cultura que coloca o motorista como um sujeito que estivesse acima dos demais, quando na verdade ele deve proteger os mais fracos, os menores. Então é essa mudança cultural que nós precisamos inverter. A Polícia Rodoviária Federal reforça que os motoristas precisam redobrar a atenção ao perceber a circulação de bicicletas nas estradas. Para fazer ultrapassagem, ele precisa deixar 1,5 metro de distância lateral do ciclista. Ele precisa prever, por exemplo, que o ciclista possa ingressar à esquerda ou à direita e tomar consciência de que o ciclista, ele está ali, ele faz parte do trânsito. Eu gostaria de saber que, independente do modal, de eu estar de bicicleta, de carro, existe respeito uma pessoa pela outra. Será velado neste domingo, no Rio de Janeiro, o corpo do ator e diretor Denis Carvalho. Um dos nomes mais importantes da teledramaturgia brasileira, ele morreu hoje, aos 78 anos. Denis Carvalho construiu uma trajetória de mais de 5 décadas na televisão. Começou cedo, ainda nos anos 60, passando pela TV Tupi e pela TV Paulista, quando tinha apenas 11 anos. Desde o início, ele sabia que queria ir além do que estar em cena. Eu gosto de fazer uma coisa que possa criar.
Eu me considero um artista. E foi essa vontade de criar que mudou o rumo da carreira. Na década de 70, ele já era um rosto conhecido do público. Mas, por trás das câmeras, descobria a verdadeira paixão. Aí comecei a experimentar, fui fazendo, aí tomei gosto pela coisa. E tomou gosto mesmo. Denis ajudou a transformar a maneira de fazer novela no Brasil. Ao longo de sua carreira, dirigiu mais de 40 produções, incluindo marcos como Vale Tudo e Anos Rebeldes. Histórias que discutiram política, comportamento e ética. Tramas que não só emocionaram, mas provocaram o país. Aqui neste hospital em Copacabana, onde Denis Carvalho estava internado, o clima é de despedida. A unidade confirmou a morte, mas não divulgou a causa, respeitando um pedido da família. Nosso querido Denis fez a passagem dele, depois de estar por muito tempo sofrendo, ele vinha sofrendo com a saúde, porque o corpo ficou, mas a alma já voou. Voou para o lugar de paz e de descanso que ele merece. Nas redes sociais, amigos e colegas fizeram homenagens. O ator Lázaro Ramos agradeceu pelo cuidado e pelas gargalhadas compartilhadas ao longo dos anos. Milton Nascimento falou em tristeza profunda. Disse que foram décadas de amizade fiel e que esse vínculo nunca acaba. Beth Goulart escreveu: siga na luz, você continuará brilhando através de sua obra e do seu amor. E Miguel Falabella confessou: não estava preparado, mas acho que no fim das contas ninguém está. Denis Carvalho nasceu em São Paulo e foi casado 6 vezes, entre elas as atrizes Cristiane Torlone e Débora Evelyn, com quem viveu por 24 anos. Ele deixa filhos, netos, amigos, colegas de profissão e um legado que atravessa gerações. Hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras. No Brasil, 13 milhões de pessoas vivem com alguma condição crônica. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana o avanço de uma pesquisa para uma dessas doenças, a atrofia muscular espinhal, que é conhecida como AMI e que tem um dos tratamentos mais caros do mundo. Caleb, de 5 anos, tem AMI, atrofia muscular espinhal. Ele vive na cama, se alimenta por sonda e mexe apenas os olhos. A fisioterapia ajuda no fortalecimento muscular e na respiração. Temos que manter a qualidade de vida dele assim, né? Do estado que ele se encontra hoje. A AMI é uma doença genética rara que afeta neurônios e compromete movimentos. O diagnóstico de Caleb veio tarde demais. A irmã dele, felizmente, conseguiu um tratamento. A mãe descobriu a doença quando a menina tinha apenas 3 dias de vida. Milagre, porque quando ela aplicou com 18 dias, né, a primeira vez a medicação, a Spinraza, a doutora disse que era muito bom ela tá fazendo, né, recebendo a medicação cedo, só que, porém, nós tínhamos que saber que ela jamais ela ia andar, né, e que nunca ela ia sentar. O tratamento da AMI está entre os mais caros do mundo. Uma única dose do remédio pode chegar a 7 milhões de reais. Uma nova medicação para a AMI já começou a ser testada e promete ser até 25% mais barata do que o valor dos tratamentos já existentes. Os testes clínicos representam um marco importante e torna o Brasil referência na medicina de precisão na América Latina. O governo federal está investindo 122 milhões de reais no desenvolvimento pela Fiocruz do medicamento para o tratamento de atrofia muscular espinhal. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é o local onde o remédio começou a ser aplicado. As evidências que forem geradas agora, elas vão ser muito importantes para planejar talvez um estudo maior, ou, eventualmente, como já se sabe que terapias gênicas funcionam para AMI, pode ser que haja um tipo de aprovação acelerada, como vacinas. Às vezes tem uma vacina que já foi testada, a gente sabe que funciona, é feita uma atualização de uma vacina. Pelo menos 20 pessoas morreram após a queda de um avião da Força Aérea da Bolívia. A aeronave transportava cédulas destinadas ao Banco Central. Segundo a polícia, logo após o acidente, um grupo de pessoas tentou saquear o dinheiro espalhado pelo chão.
Agentes dispersaram as pessoas com gás lacrimogênio. E nós voltamos a falar do conflito no Irã. Passageiros que seguiam para o Oriente Médio tiveram os voos interrompidos por medida de segurança no espaço aéreo. Enquanto isso, iranianos que vivem no Brasil acompanham com apreensão a escalada de tensão na região. Ao ver as imagens das explosões, o sentimento mais uma vez é de apreensão. Apesar dos inúmeros conflitos, os iranianos afirmam que nunca é possível se acostumar. Sentimento diferente. Estou chateado, triste, porque um país de fora atacou minha terra, o Irã. Mas, ao contrário, estou muito feliz porque, enfim, esse regime de ditadura islâmica está caindo. Pouco mais de 1.300 iranianos vivem no Brasil, segundo o Observatório das Migrações Internacionais. Muitos deixam no país de origem famílias e amigos. O contato com quem está no Irã neste momento é praticamente impossível. Após os ataques, as redes de comunicação foram suspensas em todo o país. Uma medida comum em períodos de conflito, quando as próprias autoridades iranianas costumam bloquear o acesso à internet e às linhas telefônicas. É uma ditadura que eles têm medo de mídia, notícias, eles não querem deixar sair. O espaço aéreo no Oriente Médio também foi afetado. 2 voos foram cancelados e outros 2 que já haviam decolado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na madrugada deste sábado, precisaram retornar por questões de segurança. Segundo a concessionária, os destinos eram Dubai e Doha. De dentro da aeronave, um passageiro relatou como os tripulantes informaram a decisão. E no meio do Atlântico, durante a madrugada, houve um anúncio de que o avião estaria retornando para São Paulo, para sua base em São Paulo, porque justamente houve, durante o processo, o fechamento do espaço aéreo do Catar. Então, por uma medida muito sensata da companhia, eles optaram por retornar. Não há o que fazer, né? Guerra é guerra, é um fator que você não tem aí como controlar. Guerra é o que a família de Mosen não aguenta mais. Ele, a esposa e a filha vivem no Brasil há 13 anos, em busca de estabilidade e distante dos conflitos. Nós temos um país rico, cheio de petróleo, cheio de gás, nós não conseguimos negociar com o mundo inteiro. A TEF está preocupada. Falou com a família pela última vez na sexta-feira e desde então se agarra à fé de que do outro lado do mundo todos estejam em segurança, mais próximos da paz e da liberdade. Como uma mulher que eu vivi mais anos da minha vida no Irã, eu sei como que é ser uma mulher vivendo num país teocrático, com regime de ditadura. Quando eu vi mulheres na minha geração estão na rua, gritando, querendo liberdade, isso que eu quero, com todas as minhas forças, esse que eu quero, liberdade para mulheres primeiro e para todos, povo do meu país. E vamos às últimas notícias do conflito lá no Oriente Médio. Um míssil iraniano atingiu um prédio no centro de Tel Aviv agora à noite. Segundo autoridades locais, uma pessoa morreu e 22 ficaram feridas. A retaliação do Irã também provocou danos no aeroporto de Dubai, um dos mais movimentados do mundo. Houve também uma morte no aeroporto de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em um caso classificado como incidente pelas autoridades. Você acompanha a cobertura completa do conflito no Oriente Médio no SBT News. E eu termino essa edição com um recado. A partir de segunda-feira, a gente entra no ar às 8h30 da noite. Não esqueça, César Filho estará aqui nesse novo horário, trazendo os principais fatos do dia, com reflexão e prestação de serviço. Então eu repito, hein? SBT Brasil, a partir de segunda-feira, começa às 8h30 da noite. E se você perdeu ou quer rever alguma reportagem de hoje, tá tudo lá no nosso canal, no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br.
Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e um bom domingo para você. Até a próxima. Tchau.